Vou fazer um estilo diferente, na semana que vem eu explico o porquê e aonde tá esse estilo diferente, né? Alguns vão perceber. E valeu por apoiar o meu canal, viu? Valeu de coração mesmo. São 37 títulos na Primeira Liga, 3 títulos do Campeonato de Portugal, anterior à Primeira Liga, somando aí 40 títulos do Campeonato Nacional. Tem Taça da Liga, Taça de Portugal, Supertaça Cândido de Oliveira, somando 81 títulos nacionais e os 2 continentais. 2 continentais apenas para um clube que, na minha opinião, era para estar ali, ó, rivalizando com Milan, Real Madrid, o gigante Real Madrid, nessa questão de títulos continentais. Mas parou no tempo. Vos explico por quê. O negócio começou lá em 1904, no dia 28 de fevereiro, com um nome que não era Sport Lisboa e Benfica, era só Sport Lisboa. Depois de uns treinos em Belém, realizou uma reunião em uma farmácia, na qual tiveram presentes 24 pessoas. E aí, dentre essas pessoas, 10 do treino da manhã são considerados os fundadores do clube. O clube foi fundado por uma fusão de uma galera. A ideia era de um grupo dos catataus, os irmãos Rosa Rodrigues, moradores do prédio da Farmácia Franca. Era um prédio, né, que tinha uma farmácia, que se juntaram ao Manuel Goulart e Daniel dos Santos Brito, funcionários da farmácia. E também quem juntou essa galera foi a Associação do Bem, Casa Pianos. E em 1903, o grupo dos catataus, com algumas pessoas da Associação do Bem, conseguiram uma vitória de 1-0 na frente do grupo dos Pinto Bastos. Pinto Basto, né? Sem S. E aí no almoço seguiu, o pessoal comemorando e tal. Estavam vitoriosos. Aí eles pensaram, cara, vamos criar um clube? Aí o pessoal gostou da ideia, o clube foi criado. Aí no dia 28 de fevereiro de 1904, nasceu o Sport Lisboa e Benfica. E no mesmo dia, eles foram treinar, logo pela manhã. Fundaram um clube e começaram a treinar. E onde fica o Centro Cultural de Belém. E aí participaram Antônio Rosa Rodrigues, Cândido Rosa Rodrigues, José Rosa Rodrigues, Daniel Brito, Eduardo Corga, Henrique Teixeira, Carlos França, Abílio Meirelles, Amadeu Rocha e Manuel Goulart. Os fundadores do clube escolheram José Rosa Rodrigues como presidente, Daniel Brito como secretário e Manuel Goulart como tesoureiro. Mas ninguém foi tão importante no clube quanto Júlio Cosme Damião. Jogador, técnico, dirigente, capitão, atleta e um dos fundadores, ou sendo o fundador mais importante, na questão da estruturação do Benfica e na preparação para Tempos de Glória. Tempos de Glória que se iniciou na primeira edição do Campeonato Lisbonense. Naquele tempo, os campeonatos em Portugal estavam divididos em seus municípios, principalmente em Lisboa e em Porto. Apesar do campeonato não oficial ter começado em 1906, 1907 até 1909 e 10, em 1910, 1911, nessa temporada que se iniciou o campeonato lisbonense, o oficial. Cosme Damião ficou 18 temporadas como técnico do clube, sendo até hoje, até então, o cara que ficou mais tempo. E nessa trajetória, tanto Sporting quanto Porto protagonizaram junto ao Benfica rivalidades com jogos excepcionais que geram muita renda, sendo que Benfica e Sporting foi o primeiro jogo assim que teve bilheteria, R$120, o dia 27 de fevereiro de 1910. Esse jogo, o Benfica ganhou por 4-0, frisando que é a primeira bilheteria de Portugal. No histórico desse clássico, o Benfica leva vantagem, com 137 vitórias, enquanto no clássico dos Dragões contra as Águias, quem leva vantagem são os Dragões. Até os anos 80, a equipe lisbonense ou belenense, que até então fazia parte de um quarteto, protagonizava também rivalidade com o Benfica, uma rivalidade lisbonense que o Benfica tem uma larga vantagem de 42 vitórias contra 8 derrotas. Hoje o quarteto é um trio em que o belenense saiu desse seleto grupo porque após os anos 80 não protagonizou muito.
Aliás, não protagonizou nada, né? As águias são símbolo da força e nobreza do clube, estando inclusive no escudo do clube. Elas fazem seus voos nos jogos do Estádio da Luz. E com isso tem toda uma mística, mas além disso, existem também órgãos que querem parar com essa tradição, mas aí cabe o debate das ideias de cada um, enfim. Política é algo complicado. O tempo passou e Portugal saiu do amadorismo do futebol, principalmente nos anos 50, tomando à frente o Benfica junto à Otto Glória, criou algumas estruturas que fizeram parte dessa saída do amadorismo. Otto Glória, por exemplo, criou o Lar do Jogador, em que o pessoal se concentrava para os jogos, para os campeonatos. Isso fez com que o Benfica conquistasse vários títulos nacionais. Além da concentração mental, tinha a questão da alimentação, a parte física e esse tal preparo físico que deu uma bela alavancada no clube. O que ajudou muito também, após a Otto Glória, a trazer um treinador que tinha na sua tática a conciliação com esse preparo físico, Bela Gutmann, o que levou o Benfica aos 2 únicos títulos internacionais, os 2 únicos títulos da Champions League no início da década de 60, naquela época chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus. E a partir daquele período, graças ao Bela Gutmann e a um ex-jogador de São Paulo, o Bauer, que foi descoberto o maior jogador até hoje, Eusébio, o maior jogador do Benfica, sendo até hoje o maior goleador, participando dos maiores títulos do clube. Mas a história não se resume ao Eusébio nesse quesito. São tantos ídolos, dentre eles tem os artilheiros, quanto aqueles que vestiram mais a camisa vermelha. Tem os ídolos estrangeiros. Desses estrangeiros tem os brasileiros, que ajudaram a compor a história do Benfica. E desses brasileiros, tá um dos estrangeiros que mais vestiu a camisa do Benfica, Luizão. E no geral, na classificação geral, ele é o segundo colocado, só perdendo pro cara que também é o terceiro maior artilheiro da história do Benfica. E, com certeza, o que mais vestiu a camisa do Benfica, Nenê. Não esse que a gente conhece, mas o português. O assassino silencioso que nunca sujava as calças. Mas por quê? Porque tinha muita classe, se posicionava corretamente e com sua estratégia dentro da área conseguia fazer seus gols, se tornando um dos maiores artilheiros, só perdendo para José Águas e o Eusébio. E na sua trajetória obteve muitos títulos. São ídolos para todos os gostos. Para aqueles que gostam dos dribladores, você tem o Paulo Futre. Apesar de ter feito apenas uma temporada do Benfica, ele foi ídolo por todo Portugal. Ele é ídolo, né? Já tô matando o cara. Né? Apesar que ídolos não morrem, né? Ídolos são eternos. Uma frase bonita pra passar pano no meu erro, né? E apesar da maldição que teve o Benfica, maldição entre aspas, né? Bom, há quem acredite, porque nunca mais o Benfica teve um título continental depois que o Bela Gutmann falou aquelas palavras, dizem que falou, né? Não se sabe se é verdade. Tem alguns jornais que desmentem isso aí. Mas enfim, falando do Bela Gutmann, pô, 2 Ligas dos Campeões, vencendo da dupla Real Barça, o que não era fácil. Falando na sequência, o Benfica pegou o Barcelona, já na explosão húngara, que eles tinham um futebol maravilhoso. O jogo foi 3-2 e contava com o brasileiro Evaristo de Macedo. E aí depois, na temporada seguinte, pegou o Real Madrid e sapecou 5-3. Real Madrid só do Di Stéfano, como eu falei, e de Puskás, que tinha feito um hat-trick. Tinha feito os 3 gols que não adiantou muito não. Aí você me diz, mas o Benfica não conseguiu nenhum título internacional desde os anos 60. Mas eu digo que conseguiu muitos títulos nacionais e recentemente conseguiu um tetra, sim,
4 títulos consecutivos de 2013 até 2017, vendo seu grande rival, o Porto, conquistar mais um título internacional. O Porto é o clube português com mais títulos internacionais, mas o Benfica com mais nacionais. Aí você me pergunta, por que o Benfica, que poderia ser equiparável ao Real Madrid, ao Milan, não tá a nível continental? Aí eu vos respondo: incompetência administrativa e corrupção. Presidentes transformando o Benfica em uma vitrine e não fazendo um planejamento de um clube vitorioso, vendendo jogadores campeões e colocando jogadores de clubes pequenos que não têm experiência para ficar no protagonismo das grandes competições. Presidente que pegou grana do próprio clube, complicado, hein? E teve até uma assembleia para fazer a votação do banimento do presidente Azevedo. Da segunda metade dos anos 90 até a primeira metade dos anos 2000, o Benfica passou por momentos complicados, mas veio se reestruturando e hoje conta com um presidente que é ídolo, que tá vendo seu time ser primeiro colocado em seu grupo na Liga dos Campeões, grupo que tem o PSG e a Juventus que acabou indo para Liga Europa. É uma sensação que essa janela de janeiro vai ferver. Eu digo isso no futebol geral, não do Benfica. Apesar do Rui Costa mostrar que vai ficar ligado na janela de janeiro. É a janela depois da Copa do Mundo, né? Mas quem sabe apareça aí um jovem atleta. Não é difícil. Afinal, o Benfica tem um dos melhores centros de formações do mundo, contando com uma estrutura que dá para rivalizar com La Masia. Espaço para alojamento, estrutura para o treinamento e contando com a alta tecnologia, sendo uma das bases mais lucrativas do mundo. Sendo que um estudo do CIES, Centro Internacional de Estudo do Esporte, fez um levantamento dos últimos 7 anos nessas questões de lucros da base e os encarnados ficou em primeiro lugar, lucrando nesse período 379 milhões de euros, à frente do Real Madrid. Um ídolo que foi um maestro em campo, ele pode orquestrar o clube desse tamanho, fazer ele trilhar na primeira prateleira da Europa. O dono do Estádio da Luz, hoje teve 2 estádios da Luz, um que contava com uma capacidade de 120 mil pessoas, 78 mil depois de colocar assentos, mas o velho estádio, a velha catedral como é conhecido, teve que ser demolido, teve que modernizar, né? E aí resolveram fazer um novo estádio, o novo Estádio da Luz. Essa coisa bonita aí, coisa maravilhosa. Teve sua inauguração no segundo semestre de 2003 e ele conta com uma capacidade de um pouco mais de 65 mil lugares. Um ponto legal e uma dica aí bacana para quem for visitar Lisboa. Bonito, cara, vai lá ver a águia voar. Mas é bonito, cara, bonito e bem moderno o Estádio dos Encarnados. O apelido Encarnados vem da cor da carne, o vermelho do sangue, desse time que merece muito mais no cenário internacional. Que time maravilhoso esse Benfica, cara, merecia muito mais do que apresenta nos últimos anos. Mas é isso aí, curta, comente, compartilhe, ativa o sininho, ajuda o canal aí, por favor. É nóis, valeu!